Olá, amigos. Estamos ao vivo pelo Centro Espírita Joana d'Arc, já nos preparando para começarmos daqui a pouco, às 18 horas, a nossa live e as nossas reflexões em torno do tema Filhos, que herança nós deixaremos. Antes de tudo, querendo agradecer imensamente a toda a coordenação de comunicação do Centro Espírita Joana d'Arc, pela confiança, pela gentileza em nos chamar, podendo, obviamente, contar com tantos colaboradores, tiver a generosidade de nos chamar. Então, vamos aguardar aqui a entrada do pessoal, e assim que começar, mais ou menos às 18h05, mais ou menos, daqui uns quase 10 minutos, nós vamos iniciar as nossas reflexões junto com todos vocês, tá? Teremos um momento da prece inicial, né? Depois o desenvolvimento da ideia, e ao término ali de 18h55 vamos dar então encerramento com a prece final, tá? Então, aqueles que já estiverem aí, se puderem oferecer uma comunicação, um aceno para nós já sabermos que vocês estão presentes, é muito importante. Aqui tá dizendo que 4 estão logados. Eu vou escrever: olá, amigos, sejam bem-vindos, tá? E já respondendo aí a presença de todos, ok? O tema de hoje é um tema muito significativo, né? No qual nós estamos vivendo exatamente o momento de pensar nessa ressignificação das nossas prioridades. Esse realinhamento de prioridades mexe intensamente com a nossa relação com os nossos filhos. Então é um tema muito significativo, com certeza. Olha aí, nossa amiga Andréia Bessa já chegou, já entrou. E daqui a pouco vai entrando mais participantes para poder contribuir. Podemos fazer uma live bem interativa, tá? Como nós temos um caminho para seguir, nós temos um roteiro a desenvolver uma ideia, nós vamos dar sequências, mas nós podemos estar atento ao que vocês estarão escrevendo e vamos, à medida que for possível, vamos interagindo. Paramos, lemos as colocações, ponderamos juntos as reflexões, tá? Então, eu espero que nós possamos fazer uma live bem participativa e traga com isso um benefício de troca, né? Porque o conhecimento espírita, ele é significativamente generoso, né? E proporciona para nós todo esse movimento de troca, de auxílio entre nós sobre os aspectos do conhecimento e daquilo que vai nos engrandecer enquanto ser humano e também enquanto espírito imortal, né? Então ele é um movimento de troca. Então vai ser muito positivo se nós pudermos estar realizando essa interatividade entre nós, que vai alcançar, obviamente, às vezes necessidades que ultrapassam a nossa. Muitas vezes uma pergunta, uma colocação, ela tem como principal sentido ajudar também pessoas que estão passando pela mesma situação, tá? Então, assim, daqui a pouco nós vamos fazer a oração inicial, já são 18 horas. Eu fui orientado pela coordenação de comunicação do centro a começar a oração às 18h05. Então já estou aqui, ó, preparado aqui, viu, Tiago?
Preparado? Você deu as orientações, como que eu devo fazer? Estamos aqui. Obedientes às orientações, tá certo? E vamos trocando ideias durante o processo. Nossa amiga Ana Beatriz já entrou também, nossa amiga Fernanda Martins está aí também, vinculada. Acredito que vamos ter uma participação aí bem interativa, bem significativa para todos nós aqui, ok? Estaremos aqui também e também das reflexões do Livro dos Espíritos, o tema dessa nossa tarde-noite, né? Final de tarde, início de noite. Tiagão está online, já está aí contribuindo, e qualquer questão me dê aí o seu feedback, tá, Tiago? É muito importante você me oferecer seu feedback aí, se alguma questão técnica estiver precisando de ajuste, alguma coisa. Estamos fazendo essa live aqui, né, pelo computador, então estamos a cabo aqui tudo. Esperamos que a internet não oscile, aqui a gente acredita que via cabo é melhor, né? O Wi-Fi tem suas dificuldades, né? Mas então vamos iniciar as nossas reflexões. 18 horas e 2 minutos, mas o Thiago tinha me colocado que tendo já a participação de algumas pessoas, é fundamental a gente já poder começar. E aqui o Centro Joana d'Arc pergunta: de onde você está assistindo? Compra a gente. Olha aí, ó. Isso aí é equipe do Joana d'Arc, extremamente antenada, competente, já pontuando uma interação com a gente. Né? Você está assistindo de Cuiabá, está assistindo de outra cidade, está assistindo de qual estado, né? Pode ser que seja além daqui até. Algumas pessoas podem, além do Brasil, inclusive, podem estar assistindo. Então é legal, sim, né? A gente poder ter uma noção de quantas pessoas e de que locais essas pessoas estão interagindo com a gente. Nosso amigo Lacordaire acabou de entrar aí, ó. Um abração, Lacordaire. Nossa Terezinha Zanin também está aí junto com a gente. E acho que deu o horário para a gente começar a fazer a nossa oração, ok? Então vamos orar. Senhor Jesus, na bênção do trabalho que consola a nossa alma e ressignifica os nossos sentimentos, colocamo-nos à disposição, Mestre, para ampliar nos laços do afeto e da amizade, a troca generosa que a doutrina espírita nos ensinou a realizar. Sabemos muito bem que é a partir daquilo que realizamos em nossa consciência que seremos capazes de direcionar as nossas vidas num caminho mais maduro, mais autônomo e mais conectado às leis divinas. Mas para isso, reconhecemos a importância de pacificar o nosso coração, ir fundo na fonte das nossas intenções e reconhecer como estamos movimentando virtuosamente essas nossas intenções. Por esse motivo, quando oramos em direção ao teu coração, nos colocamos espiritualmente de joelhos, Mestre, genuflexos, por reconhecer que é necessária que essa entrega alcance a sinceridade profunda das nossas intenções.
e com essa sinceridade de propósito, possamos agir conforme os padrões morais que aprendemos com o Teu Evangelho. Abençoa esta casa de luz, Joana d'Arc, seus trabalhadores, todos os frequentadores, bem como os centros espíritas, Senhor, templos, igrejas e nobres núcleos de espiritualidade na Terra das mais diversas denominações, que unidos nessa frequência mental e emocional possamos, como um único coração, pulsarmos na esperança, na confiança, nesses dias que estamos passando de grande aprendizado coletivo. Permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Queridos corações, a tarefa que é educar almas, movimentando-as para as diretrizes do amor com Jesus, numa sociedade em que ainda prolifera os mais diversos convites ao desequilíbrio, ao descaso e à incompreensão das forças virtuosas da alma, não é tarefa fácil. Para tanto, nós somos convocados a fazer uma interior viagem para compreender como os nossos próprios valores foram tecidos e como a linha da nossa história de vida também influencia-nos até hoje. A tarefa da paternidade e da maternidade foi assunto também que Allan Kardec se interessou em O Livro dos Espíritos. Dada a proporção que ele compreendeu, que quanto mais a sociedade elabora dentro dos núcleos familiares os princípios, os valores e as virtudes, mais a sociedade como um todo é impactada, tanto quando também dentro do seio familiar não estão ali presentes os pilares fundamentais da ética, e aqui nós podemos acrescentar da ética espiritual. Mais desafiador também é lidar com uma sociedade de laços afrouxados, de perspectivas de relações superficiais, que não colaboram, obviamente, com a natureza do progresso planetário, que está passando por esta fase agora evidente de transição para uma fase em que o ser humano sai da perspectiva individualista e alcança a perspectiva global, universal. Nós ainda fazemos parte de uma humanidade que nascemos na Terra, elaboramos as nossas experiências na Terra, desencarnamos ainda aqui na Terra, neste ciclo de um planeta constituído como prova e expiação. Em mundos avançados, possivelmente onde as comunicações são muito mais profundas e extensas, e lá as criaturas se colocam à disposição de valores morais mais profundos, a relação entre elas e o coletivo dá-se de maneira bem diferente do que nós estamos ainda vivendo aqui. Uma ideia, um valor, um precioso aspecto voltado para o bem geral é lei
lei instituída na consciência que habita os mundos superiores. Nós estamos aprendendo a desenvolver isso dentro de nós. Uma consciência para o bem geral. Porque os nossos interesses, os nossos medos, as nossas angústias ainda nos prendem significativamente em defender territórios, em muitas vezes defender as nossas ideias e ideologias. Mas o bem geral, ele é inevitável. Ele é fonte constante, permanente, que impulsiona a criatura a pertencer ao universo. Muito mais do que pertencer a um clã, pertencer ao universo é um sentimento a que todos estamos programados. E sentiremos todos, sem distinção, a alegria de sermos filhos de uma humanidade universal. Entretanto, antes de alcançarmos esse prisma mais consciente, é preciso transitar entre as brumas das reencarnações. Compreender a natureza de como se processa o desenvolvimento da consciência, que é lapidada dia por dia, hora por hora, no cadinho das experiências mais diversas que possamos imaginar. E essa diversidade de experiências é que proporciona ao ser a capacidade de moldar em si mesmo adaptações. Adaptações morais, adaptações intelectuais, que fulgura no seu coração o despertar da consciência, para poder desnudar-se em nome da sua finalidade maior. Ser um instrumento dos desígnios de Deus na existência. Quão difícil é essa tarefa para todos nós, se pensássemos apenas da forma material. Se tivéssemos apenas a mente voltada para as ideias transitórias da matéria, ficaríamos, obviamente, em conflitos quase que intermináveis. Porque quando nós observamos o andar dos acontecimentos humanos, vamos ver os núcleos dos interesses todos divididos, poucas vezes unidos, muitas vezes competitivos, e fica muito complexo para o nosso coração prestar atenção na unidade de todos esses acontecimentos. Mas o prisma de uma visão imortal, cujo benefício o Espiritismo hoje no mundo é o instrumento mais transparente, mais translúcido que temos em nossas mãos, para ver os detalhes, para ver a meticulosidade do processo de como as leis divinas engrenam, como elas permeiam o nosso cotidiano, como elas estão fluindo dentro de nós. E aí nós conseguimos compreender que, dada essa luminar informação de que somos espíritos imortais, de que estamos de passagem na experiência corpórea, mas também que somos filhos de uma vontade suprema, feita, obviamente, para nos conduzir à perfeição, ao amor. Então nós nos colocamos a serviço desta visão do bem geral. Serviço esse que deve influenciar-nos, inspirar-nos, intuir-nos, a dar um passo na educação dos nossos filhos.
Uma educação que não se constitui de seres transitórios que caminham conosco numa única reencarnação, mas de espíritos que também como nós têm seus planos, seus rumos voltados para o infinito. E porque estão com seus planos e com seus rumos voltados ao infinito, vai solicitar de nós um outro tipo de pedagogia. Não uma pedagogia que a Terra conseguiu produzir. Por mais eminentes sejam todos os pensadores terrestres, e aqui podemos colocar os vários que contribuíram, começar, obviamente, pela estrutura do pensamento educativo, de pedagogos, que colocaram a sua visão de mundo e de vida a serviço do bem da educação, nas mais diversas denominações, mas ainda assim, se o prisma ele não for a partir de uma visão imortalista, de uma visão voltada para as virtudes do coração, fica faltando a chave que liga tudo num único sentido, o do porquê devemos ser melhores a cada dia. E é a imortalidade da alma, é a existência das virtudes no coração, é a compreensão profunda das leis divinas, é o aspecto de que estamos sempre em constante evolução. Pontos todos esses que a doutrina espírita aborda muito bem, que nos dá a certeza de que sermos pessoas, desenvolvamos o nosso melhor potencial, não apenas é fundamental, mas é imortal. É imortal. E é infinitamente para nós, um benefício do coração. É um benefício porque nos leva a sentir que o bem que nós aplicamos, ele não é um bem que fica apenas localizado. Ele é um bem que ele é expandido. Ele alcança pessoas. E hoje a gente está vendo com as comunicações o quanto que ele alcança o mundo todo. Mas, buscando Allan Kardec em O Livro dos Espíritos para nos nortear, nós fizemos questão de voltar a uma pergunta conhecida de muitos, mas que agora acredito podemos ver neste prisma, junto com uma mensagem de Joana de Ângeles, alguns aspectos que se encontram. Na pergunta de número 582, o codificador questiona as entidades venerandas. Pode considerar a paternidade como missão? Sem dúvida, a resposta, sem dúvida, é missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que envolve, mais do que o homem pensa, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização física frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há quem se ocupe mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer que deem bons e abundantes frutos do que em endireitar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa dos pais, sofrerão os tutores as consequências dessa queda. Recaem sobre eles os sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho avançasse na estrada do bem. O primeiro ponto que é valioso
nós tomarmos aqui de reflexão, pensamos nós, só fazendo aqui talvez uma interação, o pessoal está aqui junto, ok. Os amigos do Joana Dark que quiserem respondendo aos companheiros aí durante também, fiquem à vontade. O primeiro ponto de reflexão que nós vemos como importante ressaltar é que na primeira frase da resposta dessa pergunta 582, os espíritos respondem da seguinte maneira: sem dúvida é uma missão. Mas eles depois dão o valor dessa missão. Eles dizem assim: é ao mesmo tempo um dever muito grande, que envolve mais do que o homem pensa a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, quando nós vamos observar essa resposta, e às vezes nós nos questionamos, mas a missão dos pais é uma missão menor do que aquela dos grandes missionários. Essa é uma visão fragmentada. Não é isso que a resposta nos diz aqui. Os bons espíritos não fazem essa distinção de a missão dos grandes missionários e a natureza do bem que precisa ser instalado enquanto cultura, enquanto modelo novo para o mundo. Nós temos um desafio, mas é um desafio paradigmático para todos nós, que é compreender como esse processo de crescimento social, de crescimento humano, de crescimento planetário se dá. Ele se dá em 3 aspectos gerais: conhecimento, experiência e revelação. Conhecimento é a coisa de tudo que o ser humano hoje consegue produzir em termos de conhecimento, de pesquisa, de investigação, e que coloca a serviço da humanidade. Vamos ver hoje, por exemplo, a experiência que estamos vivendo da pandemia do coronavírus. Estamos tendo aí cada vez mais notícias do trabalho de cientistas, pesquisadores, estudiosos, buscando o mais rápido possível uma solução para isso. Nós estamos falando da humanidade produzindo conhecimento para ela avançar. Como nós não temos precedentes, não temos respostas de pessoas que já estudaram isso lá atrás e conseguiram soluções, nós estamos vivendo isso agora, de pessoas que estão estudando e buscando soluções agora. Isso está acontecendo neste exato momento. Um outro ponto que faz a humanidade avançar é pela experiência. Ou seja, as gerações transmitem para as gerações futuras aquilo que elas aprenderam com a experiência, aquilo que elas adquiriram. E quando nós falamos em experiência, nós estamos falando das experiências que nós sentimos serem agradáveis ou desagradáveis, a partir das escolhas que fizemos, sejam elas escolhas proativas, positivas, ou escolhas que não foram positivas, escolhas negativas. Mas tudo gera uma enorme experiência e que depois nós podemos transmitir aos outros aquilo que adquirimos, para dizer, olha, por esse caminho aqui, vá, porque esse caminho me ajudou, eu consegui seguir, ele tem fundamento. Por esse caminho aqui, eu não me senti favorável, não deu certo, não me dei bem. Então, este caminho aqui existem perigos. Então, nós podemos transmitir às gerações futuras os perigos que uma geração passa pela experiência. Mas existe o terceiro ponto, que é a revelação. A revelação, ela não é diretamente nem pelo conhecimento do esforço dos estudiosos, nem por uma transmissão cultural de geração para geração, que vem da família e alcança a sociedade como um todo. Ela vem diretamente da intervenção dos espíritos no mundo dos homens da Terra, dos encarnados.
no qual os espíritos vão dizer, eles vão ditar pensamentos, instruções, reflexões, ideias, que às vezes levaria muito tempo para a humanidade alcançar pelo conhecimento ou pela experiência. Quando nós pegamos essa tríade, nós vamos compreender que ela também serve lá no núcleo da relação familiar. Nós transmitimos aos nossos filhos os nossos conhecimentos, aquilo que aprendemos, ao mesmo tempo que oportunizamos a eles também a busca desse conhecimento. Quando matriculamos os nossos filhos na escola, quando levamos os nossos filhos à evangelização, quando oferecemos aos nossos filhos os livros para estudarem a dimensão da vida, a dimensão espiritual da vida, que seja. Mas também nós transmitimos a nossa experiência, situações que vivemos, que passamos, e que podemos dizer a eles sobre o que nós sentimos nessas situações. E isso colabora significativamente. Mas ainda existe um terceiro prisma, que é preparar os nossos filhos para a dimensão da revelação. O que é preparar os nossos filhos para a dimensão da revelação? Prepará-los para uma personalidade voltada para a imortalidade. Uma personalidade voltada para a imortalidade não se faz apenas oferecendo conhecimento e a nossa experiência. Nós precisamos buscar diretrizes superiores à nossa diretriz. Aquilo que nós sabemos ou aquilo que nós vivemos. E aí vem a pergunta 625, que nos oferece Jesus como modelo e guia. E a natureza das sabedorias espirituais, de várias obras, de vários livros, mas também dessa comunidade espírita que vivemos, para que haja troca, para que ele se sinta afetivamente ligado ao grupo. Por isso a importância dos nossos filhos irem ao centro espírita. Porque conhecer o espiritismo eu posso conhecer pelos livros. Eu posso, pela experiência, ter algum tipo de contato com um certo nível de experiência com o espiritual. Mas lidar com a natureza da consciência, da nossa personalidade, para ser voltada para a imortalidade, ela também precisa de afeto. Ela necessita que nós coloquemos em comunidade a nossa relação. Então, os nossos filhos estarem vivenciando o movimento espírita, por exemplo, tem um benefício muito grande, porque há troca, né? Há um benefício nesse sentido de poder ver outros também dizendo de assuntos, compartilhar. Compartilhar é muito importante. Então, o Espiritismo, ele oferece, nesse aspecto, os três prismas, mas dominantemente a revelação. Colocar os nossos filhos em contato hoje com o Espiritismo é prepará-los, sem dúvida, para a grande herança que estamos vendo o mundo se ajeitar, né? Ou às vezes se agitar, que vai alcançar, que é o mundo de regeneração. Então aqui eu preparei 6 pontos que nós observamos que o Espiritismo nos favorece significativamente como herança que podemos e devemos oferecer aos nossos filhos. A primeira herança que nós chamamos a herança moral são 6 pontos. Primeiro, a relação pessoal com Deus, nós vamos falar de cada um deles. A segunda, proximidade com Jesus. A terceira, um olhar imortal para as experiências da vida. A quarta, mentalidade voltada para as virtudes. A quinta herança, o despertar da vocação humanista. E a sexta herança, uma personalidade dócil à própria consciência. Então vamos falar de cada um desses pontos, cada uma dessas heranças. A primeira herança que nós consideramos valiosa oferecer aos nossos filhos é a
da herança da relação pessoal com Deus. Vejamos, Deus é um assunto cultural. Ele existe há milênios e milênios, e os povos, em suas culturas, em suas diversidades, adotam os conceitos sobre Deus, as ideias que cada clã, que cada religião tem de Deus. E às vezes, esta relação com Deus, ela fica uma relação aceita, uma relação entendida e até compreendida, mas não uma relação vivida, uma relação pessoal com Deus. Por quê? Porque os filhos adotam o que os pais pensam de Deus. Mas mais profundo do que isso, são os pais auxiliarem os filhos a sentirem uma experiência com Deus. Não o Deus que os pais acreditam. Não o Deus para agradar os pais. Este não é o nosso papel enquanto espíritos. Porque nós não estamos falando de filhos de uma encarnação. Estamos falando de espíritos imortais, que estão passando como nossos filhos, irão embora para outras jornadas, serão filhos de outros, mas nós guardaremos esse amor profundo, que será ampliado a partir de agora, ao longo da eternidade, ao longo dessa infinita jornada que seguiremos. Então, a partir dessa compreensão, auxiliar os nossos filhos a ter uma relação pessoal com Deus é instituir os diálogos dentro de casa, de como perceber como é que os nossos filhos estão sentindo a presença amorosa de Deus na vida deles. Como é que os nossos filhos estão compreendendo a ideia que eles têm de Deus, para que eu possa fazer o auxílio de que esse livre-arbítrio deles, essa possibilidade deles, seja cada vez mais acentuada, a com que eles criem autonomia para buscar a presença de Deus na vida deles. Não sejam fé por transferência. Relacionamentos que são por transferências, oriundas, por exemplo, entre casamento e religião. Em pessoas cônjuges que não têm uma relação com o pessoal, com Jesus ou com Deus ou com aquela religião. Eles têm uma relação matrimonial. Porque o marido é, eu vou e sigo. Porque a esposa é, eu vou e sigo. Mas não está buscando seguir o caminho do sagrado deles. Está seguindo a ideia do marido, da esposa. Os filhos também fazem a mesma coisa. Seguem uma imitação dos pais no começo. É comum, é normal, é aceitável. Mas os pais precisam prestar atenção nessa tendência da ideação dos filhos, ajudá-los a eles se sentirem que têm Deus. Não é colocar o questionamento. Você tem Deus, meu filho. Aconteceu uma situação que ali não feliz. Acha, minha filha, desse momento, te abandonou. Veja, quando nós herimos Deus no assunto, Deus se torna participante da vida do nosso filho. Ele começa a criar essa relação dele com Deus. E, a partir daquilo que nós propomos no início, ele vai mudando a caminho sagrado dele. É o único. Essa primeira dança como fundamento. Há uma segurança. Também nós entendemos que ela é diretriz dessa herança. Já está falando com o áudio desse microfone ou a internet. Deve ser a internet. Então, Deus, o som está vindo. Dá para compreender. Melhorou aqui. Olha,
agora? Deixa eu ver. Alô? Só um pouquinho, vamos pro som aqui. Um ponto que nós consideramos fundamental pode ser. Esse filme. Caiu a internet minha. Precisa ver lá. Aí voltou. Aqui voltou. Então, tá. Ixi, fechou. Deixa eu fazer lá, a internet não dá.